Você sabia que essa dor intensa e súbita no seu dedão do pé pode ser algo bem mais grave do que você imagina? Fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre a gota, doença que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e nesse vídeo você vai aprender sobre os sintomas da gota, as suas causas, fatores de risco e o que você pode fazer para prevenir essas crises e como procurar ajuda médica. A gota é uma doença inflamatória e metabólica que tem a sua principal causa em fatores hereditários. O paciente, por uma série de motivos, começa a acumular um excesso de ácido úrico e esse sal em excesso na sua circulação se deposita em alguns locais específicos do seu organismo, principalmente em articulações da extremidade, que são as preferidas, as dos pés e membros inferiores, e também na parede de vasos, artérias, seja no rim, seja em outras artérias mais importantes, aumentando o risco das doenças cardiovasculares. A principal causa da gota, como eu acabei de dizer, é de origem hereditária, mas isso também pode estar relacionado ao fato de alguns hábitos que esse paciente possa vir a ter, como o consumo de excesso de purinas, excesso de ingestão alcoólica e alguns outros hábitos também relacionados à doença, como o sedentarismo e outras doenças metabólicas como a hipertensão, diabetes, colesterol elevado. Os principais sintomas de gota são totalmente percebíveis. A principal queixa que o paciente tem são crises agudas de artrite, ou seja, a articulação se torna quente, vermelha, inflamada e com uma dor intensa. É clássico o paciente se queixar que o próprio lençol encostando na articulação causa dificuldade de dormir e uma dor muito aguda. A articulação principalmente acometida e mais característica da doença é a do hálux, que é o dedão do pé. Nós conhecemos essa articulação, essa inflamação articular como podagra. Porém, a gota também pode atingir todas as outras articulações. Ela tem uma preferência pelas articulações dos membros inferiores, porém, com o passar do tempo, quanto mais tempo o paciente tem essa doença e também o quanto menos ele trata de forma intensiva a doença, é mais comum que venha acontecendo em mais articulações e com crises cada vez mais frequentes, intervalos menores entre as crises. E uma das coisas que também começa a acontecer quando o paciente não faz o acompanhamento adequado é que essas crises elas podem começar a vir em mais de uma articulação ao mesmo tempo. As principais causas para deflagrar crises de gota são principalmente a libação alimentar e alcoólica, ou seja, o consumo excessivo de alimentos que tenham excesso de purina, como carne vermelha, frutos do mar, alguns peixes específicos como sardinha, atum, salmão e também algumas vísceras, como coração de galinha, miúdos, fígado. Além disso, o excesso de consumo de álcool, sendo principalmente o vinho e a cerveja os principais vilões na história, também pode deflagrar crise de gota. Outras causas comuns podem ser o estresse emocional. Tem pacientes que têm uma relação muito estreita com o estresse emocional. Sempre que acontece alguma coisa que tira ele um pouquinho do prumo, aparece uma crise de gota. E outras causas que também podem levar à exacerbação dos sintomas é, por exemplo, um trauma repetitivo, como o uso de um sapato que incomoda o dedão durante alguns dias, uma caminhada excessiva, né? E algumas mudanças de hábito súbitas que acontecem, por exemplo, durante uma viagem. É bem comum que o paciente desenvolva crise de gota durante uma viagem. Ele muda a alimentação, ele caminha um pouco mais, às vezes ele cria um certo atrito no sapato que está utilizando. Então a gente precisa ficar bem atento a essas questões para que a gente possa minimizar ao máximo a exposição a esses fatores de risco que exacerbam a crise de gota. Em doenças mais prolongadas e também em alguns casos de doenças mais graves, pode ocorrer o acúmulo desse ácido úrico em articulações, formando uma espécie de nódulos um pouco endurecidos, que nós chamamos de tofos. Esses tofos podem ser pequenininhos e pouco percebidos, mas eles também podem aumentar e até criar uma restrição da mobilidade da articulação.
Quanto mais tempo a doença fica presente no organismo sem tratamento, quanto mais grave é essa doença, mais chance o paciente tem de desenvolver erosões, pequenas destruições articulares que podem causar dor crônica, perda de mobilidade, dificuldade de fazer algumas tarefas do dia a dia. Porém, isso não é necessário ser a história natural da doença se esse paciente procura ajuda médica no tempo correto. E uma coisa que poucos pacientes com gota sabem é que a doença vai muito além das articulações. Então, além de tudo isso que a gente já conversou por aqui, a gota também pode causar um aumento do risco da doença cardiovascular. Como esse ácido úrico também se deposita na parede das artérias, esse paciente, em geral, que também costuma ter outras doenças metabólicas, como sobrepeso, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, ele acaba também estando mais predisposto a ter eventos como infarto, AVC. E além disso, esse ácido úrico também gosta de se depositar dentro dos vasinhos e dentro de algumas estruturas renais, aumentando o risco da perda da função renal a longo prazo. Então, com o passar do tempo, além de ter um maior risco de depósito de ácido úrico, um maior risco de desenvolvimento de cálculo por oxalato de cálcio e por ácido úrico nos rins, esse paciente também faz muito uso de anti-inflamatório, aumentando o risco de lesões renais e de perda da função renal antes do previsto. Ou seja, ele pode desenvolver uma doença renal crônica ainda jovem. Então é extremamente importante a gente tratar a gota antes que todos esses sintomas que eu relatei até aqui aconteçam. Logo, se você teve alguma crise de gota, não espere acontecer a segunda, a terceira, a quarta vez, não espere chegar um momento em que a situação se tornou insustentável e começou a atrapalhar o seu hábito de vida, as suas atividades da vida diária para procurar atendimento. O atendimento deve ser procurado quando você tiver o primeiro sintoma, quando você tiver a primeira crise. Ou até, se você tiver com ácido úrico persistentemente elevado no seu exame de sangue, é interessante consultar um médico para saber o que você pode fazer para prevenir que a doença aconteça ou que você tenha outras complicações por esse excesso de ácido úrico. Para você que já tem o diagnóstico e que já faz acompanhamento com o reumatologista, que é o especialista indicado para tratar a gota, eu vou trazer algumas dicas de como evitar novas crises e de como ser uma pessoa mais saudável, minimizando as complicações da doença. Dica número 1. Mantenha-se ativo, pratique atividades físicas regulares e mantenha o peso adequado. O sobrepeso é muito comum na gota e isso também aumenta o seu teor inflamatório e o risco de fazer crises. Procure se alimentar bem, ter uma dieta equilibrada, sem excessos de purinas, evite o excesso de carne vermelha, tente retirar os peixes e frutos do mar que possuem mais purina da sua alimentação. E sempre consuma muita água, hidrate-se bastante. Durante uma viagem, nunca mude o seu tratamento sem recomendação médica. Não é o momento, às vezes, de você mudar, pois pequenas variações do tratamento também podem deflagrar crise de gota. Então, sempre antes de aumentar, introduzir ou suspender alguma medicação, pergunte ao seu médico. Isso é fundamental, pois ele vai saber o momento correto de introduzir ou de diminuir qualquer medicação que você esteja fazendo uso. E claro, tente retirar o consumo de bebida alcoólica ou, ao mínimo, maneirar ao máximo para que também não cause uma libação e a exacerbação de crise. Bom, se você me acompanhou até aqui, deu para entender que a gota é uma doença séria. Porém, existe tratamento, existe forma de controle e não há motivos para conviver com dor ou evoluir de uma forma ruim, com tofos, deformidades, perda de mobilidade, perda da sua qualidade de vida. Se você tem algum desses sintomas, procure o quanto antes um reumatologista. E se você gostou desse conteúdo, me acompanhe para ter mais dicas sobre saúde. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e compartilhe com quem pode se interessar. Até mais!